Muito boa tarde, sejam bem-vindos à sessão de abertura do quarto ciclo de webinars de investigação em enfermagem, que damos início hoje e agradeço desde já a participação de todos nesta primeira sessão e é com imensa honra que aqui estou a convite do Conselho de Enfermagem e enquanto Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Um agradecimento muito especial ao Conselho de Enfermagem, na pessoa do Sr. Enfermeiro Sérgio Branco, que é o Presidente deste órgão, e agradecendo o planeamento e a promoção desta edição do ciclo de webinars. Esse agradecimento é estendido à nossa preletora da sessão de hoje pela disponibilidade e partilha que fará dos conhecimentos relacionados com a temática desta sessão. Cumpre ainda agradecer ao nosso Gabinete de Formação e Qualidade, hoje com a participação mais ativa da Marlene e da Tânia, mas também à Liliana, que hoje foi dispensada desta atividade, mas também ela nos ajuda a fazer acontecer estas iniciativas. Muito obrigada. Obrigada a todos vós que se disponibilizaram para estar connosco. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais globalizada, onde a troca de experiências e conhecimentos são fundamentais, sendo indispensável dar visibilidade ao que de melhor se faz, produz, na enfermagem. Por isso, a aposta na investigação e na formação são tidos como pontos cruciais para o desenvolvimento do exercício da nossa profissão. A participação nestas sessões será, sem dúvida, uma excelente oportunidade para atualizar e partilhar conhecimento. Acredito que no final destas sessões todos nós ficaremos com um conjunto de instrumentos que nos ajudarão a otimizar a qualidade de trabalhos científicos que estejamos a desenvolver ou que pretendamos desenvolver. Aproveito este momento para dizer que retomamos o projeto da Cuida Científica, que esteve por diversos motivos parado, e este projeto Cuida Científica constituirá uma revista que tem como objetivo divulgar e promover a produção de investigação científica na área da enfermagem. Será, sem dúvida, mais um passo importante para promover o desenvolvimento e a valorização científica dos enfermeiros. Quero agradecer a todos a força, o empenho, o espírito de missão e dizer-vos que podem contar sempre com a vossa ordem para juntos enfrentarmos novos desafios que exigem novas respostas. Obrigada pela vossa dedicação e participação e tenham um excelente fim de tarde. Muito obrigado, enfermeira Ana, e começava também as minhas palavras cumprimentando-a si, ou melhor, a ti, minha querida amiga, a enfermeira Ana Fonseca, vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigado. Eu sei que estás com uma agenda muito apertada, mas não abdicaste de estar naquele que é também um projeto iniciado por ti e que nós, por bem e como projeto que é muito procurado pelos colegas que manifestam exatamente o seu reconhecimento e o seu carinho por ele, decidimos dar continuidade e esperamos que resulte tão bem como resultou no passado e que tenhamos exatamente esse sucesso. Cumprimentar o enfermeiro Pedro Sardo, que vai ser o nosso moderador, e deixando para o fim a doutora Johanna, porque tenho um carinho especial e um agradecimento especial, porque ela hoje disponibilizou-se exatamente para dar aquilo que melhor tem em prol de todos nós e com certeza sairemos daqui muito mais ricos. Cumprimentar também todos aqueles que não se vendo nestes ecrãzinhos pequeninos que temos aqui à nossa frente, estão no back-office a fazer com que tudo isto resulte e que tudo isto seja de facto um sucesso. E um especial cumprimento também para todos os colegas
porque eles são, de facto, a essência deste nosso trabalho, deste nosso investimento, deste nosso empenho em trazer para os colegas momentos de debate, momentos de atualização de conhecimento, momentos que, de certa forma, nos enriquecem a todos e, enriquecendo-nos, nos tornam melhores enfermeiros, ainda melhores do que aquele que já somos. E nós, como enfermeiros, somos, de facto, pessoas da evidência. Eu, como enfermeiro, a minha tomada de decisão é baseada em dois grandes pilares da evidência: o pilar da evidência legal e o pilar da evidência científica. E eu, como um enfermeiro, devo ser tão dinâmico quanto qualquer um destes pilares o é. E por isso trouxemos, de facto, este ciclo de webinars, que é o quarto ciclo de webinars dedicado à investigação em enfermagem e que vai decorrer entre os dias 7 de maio e 5 de julho de 2024. Ele vai ser constituído por 5 sessões, sendo as 4 primeiras em formato de e-learning, em termos de formação de e-learning, e a quinta edição, que terá 3 momentos, será constituído então aquilo que nós apelidamos também de encontro de investigadores, que visa sobretudo a partilha de estudos desenvolvidos por colegas e que serão, de certa forma, triados por nós, e os colegas ficam já convidados para que, de facto, remetam os vossos estudos científicos que desenvolveram para que possam ser apresentados neste encontro de investigadores, que vai decorrer nas datas que poderão encontrar depois naquilo que é informação relativa a este encontro de investigadores. Dizer-vos também que, tendo em consideração que se trata de um encontro sobre investigação promovido pela Ordem dos Enfermeiros, os estudos devem enquadrar-se naquilo que são as linhas de investigação que também foram definidas por nós. E então podemos ter estudos desenvolvidos na área do bem-estar, da saúde, da doença. Podemos também ter estudos desenvolvidos naquilo que é a área da formação profissional, e podemos ter estudos desenvolvidos na área política dos sistemas e organizações de saúde. Por isso, meus queridos amigos, estão já convidados para, de certa forma, darem a conhecer e disseminarem o conhecimento desenvolvido por vós exatamente neste encontro de investigadores que estamos também para vos oferecer. Qualquer dúvida que tenham, qualquer esclarecimento que pretendam relativamente a esta matéria, podem endereçar um mail que responderemos a qualquer questão que vocês tenham, ou então, mais facilmente, na área do balcão único dedicado a este encontro de investigadores, podem encontrar toda a informação. Meus queridos amigos, foi uma honra, um privilégio e um prazer, sobretudo, estar aqui convosco, e passava a palavra agora ao enfermeiro Pedro Sardo, que vai dar, de facto, início aqui aos trabalhos. Pedro, está contigo. Muito boa tarde a todos. Disto de falar a seguir à enfermeira Ana e ao enfermeiro Sérgio é simultaneamente uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também torna tudo mais fácil, porque efetivamente o pontapé de saída já foi dado com grande mestria, e então a mim só me compete efetivamente agora explicar as regras deste jogo. E as regras deste jogo são muito fáceis. Durante as próximas 2 horas vamos ter a oportunidade de interagir com a doutora Johanna, que é formadora da EBSCO para Portugal e para Espanha. É portuguesa, mas vive em Madrid há quase 20 anos, e a sua carreira esteve sempre relacionada com a formação, e antes de se juntar à EBSCO como formadora, passou os últimos 10 anos como Project Manager em diversos projetos relacionados com a formação online. Efetivamente, hoje, o que é que a doutora Johanna nos vai trazer? Vai-nos trazer as bases da pesquisa científica, que certamente nos vão dar contributos para a excelência profissional, para a excelência da investigação, sendo que não queremos ver a investigação desvinculada dos contextos do exercício profissional e dos contextos da prática. E é precisamente por isso que o Conselho de Enfermagem continua a investir
neste tipo de webinars, neste tipo de temática, e certamente hoje vamos sair daqui todos um bocadinho mais ricos e com vontade de fazer mais e melhor. Mas para que isso aconteça, o que é que nós solicitamos aos quase 700 participantes que estão em casa a assistir a este webinar? É que interajam connosco através do bate-papo. Nós vamos tentar reunir um conjunto de questões, um conjunto de informações e fazer chegar à doutora Johanna, tornando esta sessão mais interativa possível e respondendo efetivamente às dúvidas dos colegas que estão a assistir. Espero que seja uma tarde de trabalho para todos, proveitosa, e sem mais delongas, dava então a palavra à doutora Johanna. Obrigada, enfermeiro Pedro, muito obrigada por esta apresentação e também pelas palavras de todos que aconteceu a mesma coisa que ao enfermeiro Pedro, deram-me pé com muitas ideias que vou utilizar, principalmente palavras do enfermeiro Pedro e do enfermeiro Sérgio que vou utilizar precisamente para exemplos que vamos dar hoje. Quero agradecer, antes de mais, à Ordem dos Enfermeiros esta oportunidade que nos dão à EBSCO Information Service, a empresa que eu represento, da qual sou formadora, dão-nos esta oportunidade para apresentar as bases de dados de informação científica, que espero sejam do vosso interesse, e é um orgulho maior ainda, se cabe, abrir este ciclo de webinars organizados pela Ordem e com tanto êxito. Então eu espero que a sessão seja de vosso interesse. Como o enfermeiro Pedro comentava, é importante para nós que esta sessão seja interativa. Aproveitem, por favor, esta oportunidade para colocar todas as questões que queiram relacionadas com as vossas investigações e, principalmente, se não estão a fazer investigação, estas bases de dados são muito úteis também para o uso do dia a dia. É uma maneira muito fácil de se manterem atualizados com tanta informação, tanta investigação científica, tantas novidades que há constantemente na área da saúde, não é? E acho que isso, depois de Covid, ninguém tem dúvida de como as coisas podem avançar de uma maneira tão rápida na área da investigação da saúde. Então, bem, estas bases de dados pretendem dar essa resposta, facilitar o vosso dia a dia na pesquisa de informação. Vou então partilhar o meu ecrã. Tenho uma apresentação que vou utilizar para partilhar. Como comentava o enfermeiro Pedro, vamos fazer algumas perguntas ao longo da sessão. Vou também abrir aqui o chat. Ok. Vamos fazer algumas perguntas ao longo da sessão, contamos com a vossa participação. Tenho a ajuda do enfermeiro Pedro, da Tânia e da Marlene também, para poder dar resposta a todas as pessoas que vão participar connosco. Bem, sejam então bem-vindos a este webinar, este ciclo de webinars sobre investigação e enfermagem. A minha palestra, em concreto, a minha sessão, tem como título um contributo para a excelência profissional e de investigação. Este contributo tem como base diferentes bases de dados de informação científica. Então, eu aqui na primeira slide já partilho o nome destas bases de dados. E uma das primeiras perguntas que eu gostaria de colocar, certamente algumas pessoas que estão a participar já conhecem estas bases de dados, uma vez que o tema do ciclo de webinars é sobre investigação, talvez já conheçam estas bases de dados, mas outras pessoas pode ser que não conheçam e não tem mal nenhum. Para isso é que estamos aqui, para dar a conhecer e para utilizar
ou por primeira vez, ou utilizar mais, ou utilizar melhor e de uma forma muito mais eficiente estas bases de dados. Então, eu iniciaria o webinar por lançar uma primeira pergunta, que é: quais são os termos de pesquisa do vosso interesse? Os termos de pesquisa, para as pessoas que estão a fazer investigação, sabem perfeitamente do que eu estou a falar, são as palavras, as perguntas que vocês pretendem ter uma resposta nestas bases de dados. Para quem não está tão familiarizado com estas bases de dados, o que eu quero dizer com termos de pesquisa é que vocês me digam o que é que costumam procurar na internet, que palavras costumam procurar na internet sobre dúvidas que surgem no vosso dia a dia. Essas são as palavras, os termos que eu gostaria de saber e que vamos utilizar nesta apresentação. Se puderem pôr os termos em inglês, seria ótimo, senão nós fazemos esse trabalhinho desde aqui. Já temos uma dúvida: porque é que no programa está escrito o sinal Match Headings? Refiro-me essencialmente ao match quando se utiliza MH, qual é o seu propósito? Ok, o mesh, vamos ver agora mais à frente, mas o Thesaurus que utiliza a sinal, o Subject Headings, tem como base a mesh. Tem também termos próprios da sinal, enquanto que outra base de dados que também vemos aqui, que é a Medline, o seu Thesaurus tem como base unicamente o mesh. Mas eu vou fazer uma apresentação de cada uma destas bases de dados e vamos falar também sobre isso. Bem, esta é a minha apresentação, que o Pedro fez de uma maneira excelente. Estávamos a comentar precisamente isso antes de entrar em vivo. O meu nome é Johanna Amorim, eu sou formadora da EBSCO para Portugal e Espanha. Certamente, se estão a fazer investigação, conhecem a empresa EBSCO ou até conhecem melhor as nossas bases de dados, como vimos antes no slide anterior, a Sinal, a Medline. A EBSCO é uma empresa de serviços de informação que fornece a diferentes instituições estas bases de dados. Também fornece à Ordem dos Enfermeiros de Portugal, do qual vocês têm acesso ao estar inscritos na Ordem. Eu sou formadora da EBSCO, como comentava, para Portugal e Espanha. Sou portuguesa, apesar de ter este nome estranho, também estávamos a comentar anteriormente. Sou filha de imigrantes e são estas coisas que nos oferece a vida e que temos que ser fortes para sobreviver com estes nomes, não é? Mas aqui estamos. Ok, vamos tendo aqui algumas perguntas. Vou dar uma vista de olhos no chat. Doutora Johanna, assim de uma Sim. forma inicial, alguns colegas questionam sobre alguns conceitos, nomeadamente nursing care, critical care nursing, intensive care units, e depois já aqui outros termos que Ótimo. ainda estou a procurar nos descritores qual será então a palavra-chave, o descritor mais utilizado. Mas se quiser começar por aí. Ok, critical care, não é? Nursing care, ok, ótimo. Vou apontando. Vou aqui organizar melhor as janelas. Ok. Ok, bem, já falei um bocadinho da EBSCO, quero, depois de apresentar-me a mim, claro que tenho que apresentar também a minha empresa, com muito orgulho, sinceramente. A EBSCO é uma empresa fundada em 1944, nos Estados Unidos. Esta é a nossa missão: transformar vidas fornecendo conteúdo relevante e confiável quando, onde e como as pessoas precisam. E para isso estamos presentes em diferentes instituições, como são universidades, escolas, empresas, hospitais, centros de investigação e também, como é este caso hoje, em diferentes ordens de enfermeiros, de médicos, de medicina dentária também, de fisioterapia, diferentes tipos de ordens, tanto em Portugal como em Espanha.
Estes são os objetivos para a nossa sessão de hoje. Vamos descrever as bases de dados que a Ordem dos Enfermeiros põe à vossa disposição. Fiz aqui uma lista das bases de dados e vamos ter primeiro uma apresentação um pouco teórica, mas depois vamos escolher a base de dados correta para cada caso que vocês precisem. Vamos ver também como usar corretamente as opções específicas da Sinal, uma vez que tem opções que outras bases de dados não têm e que eu acho que são muito interessantes, principalmente para chegar a este objetivo que disse inicialmente, que é poder utilizar estas bases de dados tanto no caso de investigação científica como no caso da prática diária da enfermagem. E depois vamos ver opções de organização que o EBSCO-host põe à nossa disposição, como são alertas, links permanentes, a criação da pasta O Meu EBSCO. Vamos ver o que são todas estas coisas também. O EBSCO-host temos também uma slide para isso. Esta é a agenda que vamos seguir para poder alcançar os nossos objetivos. Vamos fazer uma apresentação das bases de dados, uma demonstração de cada uma das bases de dados com estes termos que estamos aqui a recolher com a vossa ajuda e também com a ajuda do enfermeiro Pedro. Vamos ver como utilizar o Thesaurus, no caso da Sinal, Subject Headings, Medline, Mesh. Vamos depois ver, já houve aqui uma pergunta sobre isto, vamos ver exatamente a descrição e o uso destas duas opções. Como é que podemos fazer a otimização do nosso tempo, bem, do vosso em concreto, com a ajuda das ferramentas do EBSCO-host? Algumas comentei nos objetivos, são as alertas, o link permanente, a criação de uma pasta que nos ajuda a organizar toda a nossa informação. Opções específicas da Sinal, vamos estar, esta é a plataforma, a base de dados onde vamos estar mais tempo. E por último, vou mostrar-vos também como ter acesso a estas bases de dados através da página da Ordem dos Enfermeiros. Bem, a primeira slide que vos quero mostrar de teoria é sobre o EBSCO-host. O EBSCO-host é a plataforma de pesquisas online através da qual podemos ter acesso a todas as bases de dados. Então, aqui há muitas pessoas que estão a fazer investigação científica, podem ter acesso a estas bases de dados através da Ordem ou se calhar também através das bibliotecas das vossas universidades. Então, vão ver que, consoante entram nas bases de dados pelas diferentes instituições, podem encontrar uma vista ligeiramente diferente, mas as bases de dados sempre vão ser as mesmas. Isso é porque a plataforma do EBSCO-host pode ser personalizada para cada uma das instituições e porque dentro da EBSCO-host podem encontrar bases de dados diferentes. A primeira base de dados que vos quero apresentar é a Sinal. A Sinal é a melhor ferramenta de investigação para profissionais da enfermagem e outros profissionais da saúde também, atenção, proporcionam acesso rápido e fácil às melhores revistas de enfermagem e cuidados de saúde. Tem estas duas especificidades, que é as fichas de cuidados médicos baseados em evidências e aulas rápidas. Talvez utilizem as bases de dados em inglês, como é o caso da Ordem, por defeito tem as bases de dados em inglês, então vamos ver também estes termos com as suas traduções que se calhar identificam mais facilmente. A nível de dados, a Sinal contém o texto integral de muitas das revistas mais utilizadas na área da saúde. Com a Sinal, vocês podem ter acesso a uma vasta gama de conteúdos que abrangem mais de 50 especialidades dentro da área da enfermagem, bem como tópicos relacionados com a saúde, incluindo, por exemplo, patologia da fala e da linguagem, nutrição, fisioterapia e muito mais. Antes falávamos e havia uma dúvida por aí no bate-papo sobre o uso do Mesh. Então, o nome deste separador dentro da base de dados Sinal é Subject Headings e a Subject Headings da Sinal utiliza o formato Mesh. É o formato bem utilizado e criado
pela National Library of Medicine, a Biblioteca Nacional de Medicina Nacional dos Estados Unidos. Foi quem criou este tipo de tesauros, esta maneira de organizar a informação. E como é que esta maneira de organizar a informação é baseada nas revistas de medicina? Ajuda a pesquisar e recuperar informações de forma eficaz e seguir a estrutura destas revistas. E uma coisa importante que não disse é o que é que quer dizer o acrónimo SINAL, é Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Pus aqui a apresentação das bases de dados pela mesma ordem que as podem encontrar na plataforma, no EBSCOhost, e estão por ordem alfabética. Temos aqui a seguinte, Nursing and Allied Health Collection Comprehensive. Nesta base de dados, quase todos os títulos de texto integral incluídos nesta base de dados estão também indexados na Sinal, fornece o texto integral de cerca de 400 revistas e abrangem também domínios da enfermagem muito diversos, como podem ser alguns que temos aqui como exemplo, a biomedicina, ciências da saúde, saúde do consumidor e disciplinas afins da saúde. Com relação à Cochrane Collection, certamente conhecem, a Cochrane Collection é composta por 4 bases de dados diferentes desta biblioteca da Cochrane. É um recurso fundamental também na área da saúde e são bases de dados diferentes. Vamos ver depois, ao ter acesso a cada uma delas, como é que podemos encontrar informação diferente pesquisando, por exemplo, o mesmo termo. Eu chamo a atenção à coleção que eu mais gosto da Cochrane, para mim que não sou da área da saúde, às vezes consulto, acho muito prático, e é a Cochrane Clinical Answers. É informação estruturada em formato de perguntas e resposta. Então, colocamos um termo, por exemplo, diabetes, self-care, estou a ver agora aqui, health literacy, colocamos estes termos e a Cochrane Clinical Answers o que faz é dar-nos várias perguntas onde aparecem estes termos e respostas de uma maneira muito simples e muito rápida. Outra da base de dados que temos é Library Information Science and Technology. Esta base de dados indexa mais de 560 revistas principais, outras prioritárias, outras revistas seletivas. Estes é o ranking, digamos, da importância das revistas quando estamos a fazer um doutoramento. Sabemos que este ranking existe, então temos aqui esta divisão também. E temos também acesso a texto completo. Outra é Médico Latina. Os temas abordados nesta base de dados, temos aqui um exemplo, também a biomedicina, que falamos antes, cardiologia, patologia clínica. Esta é uma coleção única de revistas de investigação científica e médica de editoras latino-americanas e espanholas de renome. Contém também um índice completo e o texto integral em PDF de revistas médicas de língua espanhola também revistas pelos pares, ou seja, que passaram por um processo de peer review. Depois temos a Medline, acho que todas as pessoas na área da saúde conhecem pelo menos a Sinal e a Medline. A Medline Complete fornece informações médicas confiáveis. Reparem sempre estes dois adjetivos que nos definem, que são parte da nossa missão: informação relevante e confiável. Neste caso, a Medline oferece então informação confiável sobre medicina, enfermagem, odontologia, medicina veterinária também, sistema de saúde, ciências pré-clínicas e muito mais. A Medline Complete utiliza a indexação MESH, Medical Subject Headings,
com uma estrutura de árvore que inclui subtítulos e capacidade de explosão. Vamos ver depois o que é que quero dizer aqui com a explosão, para pesquisar citações de mais de 5.400 revistas biomédicas. Na sessão de pesquisas avançadas do dia 14, ou seja, esta é uma primeira sessão de pesquisas básicas em todas estas bases de dados que estou a apresentar agora. Vamos ter uma segunda sessão no dia 14, onde aí vamos utilizar com muito mais pormenor as pesquisas feitas através dos termos MESH, tanto na Medline como na Sinal. Hoje vou unicamente fazer referência, vou mostrar-vos como é que podemos ter acesso a estas opções das diferentes bases de dados. A Medline Complete é a fonte mais abrangente do mundo de texto integral para revistas médicas, fornecendo texto integral de mais de 1.800 revistas. Destas, mais de 1.700 têm indexação capa a capa na Medline. Ou seja, é um ficheiro muito abrangente que contém texto integral, ou seja, o texto completo das revistas mais utilizadas na Medline. Outra das bases de dados à qual temos acesso é a Sport Discuss, é um recurso de referência no mundo das ciências da atividade física e do desporto. Trata-se de uma base de dados com acesso a texto integral de mais de 1.600 revistas. E eu fiz aqui um resumo das diferentes bases de dados que temos. Este é um resumo feito por mim, que eu achei interessante, depois de fazer a apresentação das bases de dados, vermos um resumo da diferença entre todas elas, não é? Uma das opções interessantes é que vemos que em todas elas temos o acesso ao texto completo, aqui na Cochrane Collection, também nas 4 opções que temos. Temos também a opção de tesauros, e aqui eu precisamente quis assinalar que a Sinal utiliza os termos MESH, mas tem também depois outros termos próprios da Sinal. Isto é uma das opções que vamos ver nas pesquisas avançadas também do dia 14, é como fazer, quando estamos a fazer investigação científica, como fazer esta diferenciação entre as pesquisas feitas na Medline, na Sinal, pré-Sinal, o que é que isso quer dizer também? E hoje vou fazer só a apresentação. E depois, quais são as bases de dados que têm as suas próprias publicações, um separador de publicações, depois vamos ver quais são estas opções. E aqui, claro, o formato dos resultados é uma maneira muito simplista, digamos, de referir-me a isto, mas o que quero dizer é que temos diferentes tipos de formatos, que podem ser revistas científicas, periódicos, resumos, diferentes tipos de formato. Por exemplo, aqui na América Latina, o que encontrei principalmente são jornais académicos em formato PDF, e nas outras multiformato, e aqui fiz também referência às perguntas que vos comentava. Vamos então iniciar a demonstração. Estou a ver aqui, ok, ótimo, Pedro, excelente resumo com os termos de pesquisa a utilizar e mesmo a tempo. Ok, vou então passar à demonstração. Vou atualizar a página, por se acaso caducou, exatamente, caducou. Vou abrir outra vez. Ok. Vou fazer um login. E já estamos.
Ok, então, quando entramos na plataforma do EBSCO-host e no final da sessão vou indicar como é que podemos chegar até esta página através da página web da Ordem dos Enfermeiros. Então, quando entramos aqui, a primeira opção que temos é a de selecionar as bases de dados que temos disponíveis. Tá? Estas são as bases de dados que eu apresentei anteriormente com mais pormenor nas slides e agora vamos ver o exemplo concreto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar todas as bases de dados e vamos ver o que é que encontramos a seguir. Esta é a página de início, como comentei, por defeito aparece em inglês, aparece aberta nas pesquisas básicas, que é o que vamos fazer hoje, pesquisas básicas, mas temos aqui, reparem, outra opção de pesquisas avançadas. As pesquisas avançadas permitem ter caixas guia que nos permitem fazer uma pesquisa muito mais detalhada, tanto pelos operadores booleanos que podemos utilizar para fazer uma combinação de diferentes termos, como também porque nos permite fazer a pesquisa destes termos em diferentes campos. Por exemplo, campos, quero fazer referência, por exemplo, ao título, ao autor, em todo o texto, aos subject terms. Poderia também utilizar a pesquisa avançada para fazer uma pesquisa, por exemplo, por autor. Estas opções vamos ver no dia 14. Hoje vamos manter-nos nas pesquisas básicas e aqui já temos muito que falar, porque, por exemplo, só nesta página, na caixa de pesquisa, a primeira opção que vemos é onde é que estamos a fazer a pesquisa, neste caso indica-nos Search Complete, mas se eu faço clique no botão Mostrar Todos, Show All, podemos ver todas as bases de dados e em qualquer momento podemos ir ao botão Escolher Base de Dados para selecionar aquela base de dados onde queremos fazer a pesquisa. Reparem que tem um triângulozinho em cada uma delas para poderem ver uma descrição e poderem escolher a base de dados que melhor se adapta àquilo que querem pesquisar. Também quero aqui escolher primeiro todas as bases de dados para vermos como mudam os menus na parte superior, os menus que temos disponíveis. Aqui poderíamos já lançar um questionário que em que caso é que utiliza as bases de dados da EBSCO? Não sei se podemos ver o questionário. Ok, acho que já está a ser lançado. Agora sim. Ok. Então, esta é uma das perguntas de introdução que fazia, que, como comentava anteriormente, se já utilizam as bases de dados para casos de investigação, como seria muito lógico devido ao tema do ciclo dos webinars, mas também pode acontecer pessoas que utilizam para manter-se atualizados no seu dia-a-dia ou estão aqui precisamente para conhecer essas bases de dados, por que não? Vamos esperando as vossas respostas, que vejo que já estão a responder. Eu, entretanto, vou fazendo esta apresentação dos menus. Então, reparem naquela tabela que eu mostrei antes, onde podíamos ver os subject terms, o tesauros de cada uma das bases de dados. Então, temos aqui quais são as bases de dados que incluem tesauros. Temos também as publicações. Isto quer dizer que cada uma destas bases de dados tem o seu próprio conjunto de publicações. Claro que ao ser tudo bases de dados da área da saúde, por exemplo, se existe uma revista portuguesa de saúde mental, pode estar presente essa revista em várias das bases de dados disponíveis. Temos também
uma opção de imagens, podem fazer uma pesquisa também por imagens. São imagens com direitos de autor que podem utilizar para qualquer trabalho que estão a fazer ou para a prática habitual da vossa profissão. E depois temos, por exemplo, esta opção Evidence-Based Care Sheets, que são, como comentava, as opções específicas da Sinal. Temos também aqui outras opções que podem alterar consoante a base de dados. Então, eu vou agora selecionar cada uma das bases de dados e vamos utilizar estes termos que nos deram aqui. Vou utilizar, por exemplo, Rehabilitation. Então, se faço clique em Rehabilitation na Sinal, o que eu quero mostrar aqui é a variedade que vos dá a Ordem dos Enfermeiros com, com estas diferentes bases de dados que estão à vossa disposição. Reparem, temos 207.000 resultados na Sinal. E temos aqui também, vou aproveitar já esta opção da Sinal, temos aqui estas duas opções que são específicas da Sinal. Antes, reparem, não aparecia Quick Lessons porque havia outros separadores. Então, por isso é bom também terem selecionado só uma base de dados. Eu posso estar a fazer a pesquisa de Rehabilitation para fazer uma investigação, então tenho que filtrar muito estes 207.000 resultados até chegar a resultados que sejam realmente relevantes para mim. Posso apoiar-me também nestas fichas de evidência. Então, reparem, se eu faço aqui e pesquiso o meu termo aqui, Rehabilitation, também encontro várias opções. Vou colocar, em vez de por ordem alfabética, Relevance Ranked. Ok, e agora sim, por exemplo, esta opção. Então, o que é que são estas fichas? Tem o formato em HTML, são fichas, são resumos de opções que tratam sobre algum tema. Neste caso, reabilitação é um termo muito amplo, né? Reabilitação de quê? Então, neste caso, dá-nos este exemplo, mas se procurarmos por um termo mais específico, talvez tenhamos também outro resultado. Mas isto, em vez de estar à procura naqueles 207.000 resultados sobre reabilitação, posso vir a estas fichas de cuidado baseadas na evidência e encontro um resumo sobre este termo. Este resumo sempre vai estar organizado da mesma maneira, que é what we know, o que é que sabemos sobre, neste caso, stroke rehabilitation, o que é que podemos fazer com relação a este termo. Não quero utilizar doença porque talvez não seja uma doença, não é? Temos também umas ajudas sobre diversidade, equidade e inclusão que são importantes para termos em conta diferenças culturais, por exemplo, ou outras opções que podemos ter de diversidade, uma atenção para os nossos pacientes. E depois temos as referências nas quais se baseiam toda esta informação, porque esta informação não é a opinião de alguém. Esta informação, todas estas frases são informação que está disponível em investigações científicas ou informação de referência científica, não é? E aqui em cada uma das frases temos a indicação de onde é que podemos encontrar esta informação. Todas estas referências bibliográficas estão também ordenadas, reparem, temos aqui uma indicação, estão ordenadas numa matriz. E esta matriz, o que nos indica é a ordem de importância destas publicações. Também temos quem fez esta ficha, quando é que foi criada e quando foi a última revisão desta ficha.
Outra das opções interessantes da Sinal são as lições rápidas. Se fazemos clique aqui em lições rápidas, vamos pesquisar o mesmo termo. Vou também pesquisar por ordem de relevância. Neste caso, não temos resultados. Vamos experimentar outro. Acho que também dão. Ok, vou utilizar os termos que aparecem. Por exemplo, eu acho que este aqui com relação a diabetes, ok, diabetes tipo 1, por exemplo. Faço aqui a pesquisa. Reparem, é também uma ficha organizada sempre da mesma maneira, ou seja, para todas as lições rápidas vamos ter sempre esta descrição. Temos primeiro uma descrição, uma definição do termo, temos depois factos e imagens que são dados estatísticos, temos fatores de risco, sintomas e o quadro clínico, que perguntas devemos fazer ao paciente, objetivos de um tratamento, comida e pensamentos que devemos indicar, não é? Termos coisas a terem atenção, red flags, o que é que devemos dizer ao paciente, e reparem, e no caso de ser necessário, o que devemos dizer até à família do paciente também. Incluímos também a parte da equidade, inclusão e diversidade, e temos depois também as referências bibliográficas, através das quais se faz este resumo. A equipa que fez o resumo, a data de criação e a data da última revisão. Como devemos utilizar, ou pelo menos como é que está pensado para utilizar cada uma destas opções? Como comentei, as fichas basadas em evidência são resumos sobre algum dos temas, enquanto que as lições rápidas estão pensadas para o uso durante a atenção ao paciente. Então, é a diferença entre uma e outra. Por isso é que temos aqui a opção até de o que dizer ao cliente, ao paciente, que tratamento, comida, a nível mental também, que indicações dar, o que podemos também, coisas sobre diversidade, equidade e inclusão, e fatores e imagens. Vamos ver outra opção. Vou também seguir aqui o chat. Ok. Então, vamos fechar a questão que foi lançada. Acho que podemos partilhar os resultados. Ok, a maioria das pessoas tinham votado na primeira opção, o que me surpreendeu, e fico também contente que não se utilize só para investigação. Não estava à espera, sinceramente, mas ainda bem que assim é, ainda bem que se utilizam as bases de dados para manter-nos atualizados. Vou então abrir outra base de dados. Vou abrir primeiro todas as da Cochrane para mostrar-vos uma coisa. Vamos, por exemplo, aqui ver estes termos. Ok. Então, uma coisa interessante que temos em todas as bases de dados é que podemos sempre ter acesso aqui nos filtros. Esta é a página de resultados que depois vamos ver com mais pormenor. Temos uma opção aqui de filtros à nossa esquerda e se selecionarmos várias bases de dados, temos acesso ao número de resultados por cada uma delas. E eu aqui poderia escolher, por exemplo, a que disse que era a minha preferida, de perguntas e respostas.
podemos escolher ver os resultados só de uma destas bases de dados. Isto também é interessante se fazemos o que eu fiz inicialmente, que é vou selecionar todas as bases de dados e ver que resultados é que tenho em cada uma delas. A ver se seleciono todas. Ok. Uso o mesmo termo. Ok, tenho 123 mil resultados. Como é que estão divididos esses 123 mil resultados? A maioria estão na base de dados Medline Complete. Então, esta pode ser uma das primeiras opções interessantes se eu estou a fazer uma investigação científica para criar uma estratégia de investigação. Onde é que eu vou pesquisar primeiro? E poderia também, como fiz anteriormente com as da Cochrane, não é por ser bases de dados todas da mesma coleção, poderia também selecionar só os resultados da Medline e reparem, então tenho os 103 mil resultados disponíveis. Vamos continuar a apresentar as bases de dados, vou outra vez desmarcar e vamos ver agora a Library Information Science. E lanço a mesma pesquisa. Reparem, como temos agora um acesso a texto completo também, mas um acesso a texto completo diferente. Neste caso é acesso a literatura que está em aberto na rede. Poderia, reparem também como em todas as bases de dados temos aqui opções que são diferentes também de filtros em cada uma das bases de dados. Se calhar algumas das bases de dados poderíamos ver que não têm acesso a texto completo, outras sim, ou aqui o tipo de filtros podem ser também diferentes. Vou voltar às bases de dados, vamos agora América Latina e aqui vou escolher, vamos ver se encontro aqui facilmente no chat, como tinha dito, para dar os termos em inglês e a pesquisar algum termo reabilitação. Vamos experimentar em português. Certamente não aparece. Principalmente. Mas olha, reparem, ao escrever em português, até faz a identificação de termos em espanhol e também encontramos várias opções em português. Também reparem até com texto completo. Então é interessante esta opção desta base de dados que nos dá mais opções no nosso próprio idioma ou muitas referências certamente na Península Ibérica que são casos próximos no caso de não ter referências em português relativas a Portugal. A Medline, principalmente o que eu quero fazer referência na Medline é o seu Thesauros, como comentei, o MESH. Reparem, está indicado MESH 2024, tanto na Medline como na Sinal, o Thesauros é atualizado anualmente. Como é que funciona aqui o Thesauros? Vou voltar aos termos que vocês encarecidamente nos enviaram. Havia uns termos que eu gostava aqui de relacionar com a mensagem que deram o enfermeiro Sérgio e o enfermeiro Pedro ao início, que foi relacionar com deixa-me ler as minhas notas, que não pode estar desvinculada da prática da enfermagem as vossas competências como enfermeiros e as vossas condições de formação profissional. Adorei ter ouvido este discurso porque precisamente ontem dei 2 formações, uma em Portugal e uma em Espanha, para celebrar o dia 12 de maio, o dia da enfermagem. Então o que eu fiz foi
foi precisamente utilizar estas bases de dados relacionadas com a saúde, não para pesquisar sobre doenças que normalmente faço ou temas relacionados com a saúde que faço, diabetes, blood pressure, este tipo de coisas, mas para perguntar sobre competências, sobre skills, sobre o espaço de trabalho, como é que é o espaço de trabalho na enfermagem. E então vamos ver se aqui aparece alguma coisa na sinal. Tinha exatamente Clinical Competence, Mental Competence. Vou pesquisar também por Skills. Vamos voltar atrás. Ok, vou utilizar esta que vi inicialmente. Então, reparem que indiquei anteriormente na apresentação, quando vos falei sobre cada uma das bases de dados, que esta é um tesaurus que se apresenta, o mesh, se apresenta em formato de árvore. Reparem se eu faço clique em cada uma das opções que tem a indicação do sinal mais, quer dizer que tem outros termos dentro. E não só dentro, ou seja, não só subtemas, mas indica-me uma perspectiva global de onde é que está inserido este tema. Por exemplo, Clinical Competence está dentro de Professional Competence. Temos uma indicação, uma definição de cada um dos termos para ter a certeza que é sobre este termo que eu quero falar, e temos também outros subtemas que poderiam ser interessantes para mim. Vamos dar mais informação sobre como trabalhar corretamente com o Tesaurus, neste caso o mesh da Medline e também o Tesaurus da Sinal. Vamos dar mais informação sobre isto na sessão do dia 14, que é sobre pesquisas avançadas. Então, o que queria para já é mostrar-vos que existe este sinal, este Tesaurus, e como é que é. Então, reparem aqui, acho que alguém indicou isto, não é? Porque é que dizia Tesaurus e não dizia mesh, e acho que colocou as indicações, o índice do mesh, que é MH. Então aqui aparece essa opção disponível. Tenho 107.000 resultados sobre este termo. Mas e o que é que acontece se eu faço a pesquisa diretamente na caixa de pesquisa? Estou só com a Medline a confirmar. Neste caso não há muita diferença, são mais 1.000 resultados dos que vi anteriormente. Através do Tesaurus, através do mesh, tinha 107.000 resultados e agora tenho 108.000. Por que esta diferença? Por um lado, no Tesaurus cria-me aqui umas aspas. Isto quer dizer que eu estou a pesquisar duas palavras como um único termo. Se não faço isso, eu posso ter resultados que unicamente incluem a palavra clinical e outros que unicamente incluem a palavra competence. Temos aqui perguntas: qual é o objetivo vantagem de utilizar o Explode? Como comentei, vamos ver com mais pormenor na sessão do dia 14, mas vou já voltar atrás e volto a abrir o mesh e vemos isso do Explode. Queria só comentar esta diferença entre 7.000 e 108.000 resultados. Qual é a diferença? Além desta que já vimos, de utilizar os dois termos como as duas palavras como um único termo ou não, utilizando o mesh, todos os resultados que eu vou ter, todos aqueles 107 resultados, quer dizer que os meus termos aparecem como subjects, identificados como subjects em todos os resultados. Se eu faço a pesquisa através da caixa de pesquisa, estes termos podem estar presentes não só nos subjects, mas também no título, no resumo ou até no texto completo. Então imaginem, eu posso estar a falar de um
resultado relacionado muito especificamente com amostras de sangue, por exemplo, mas como em algum momento de 20 páginas que tenha esse resultado, em algum momento aparece a palavra clinical e ele já me aparece nestes 108.000 resultados. Então, o que é que eu quero? Resultados que sejam relevantes para mim. Por isso, utilizo o MESH. Então, vamos voltar aqui. Vamos fazer, por exemplo, um termo que uso muito, que descobri eu por ignorância, não é? Eu queria saber sobre coisas ao ataque ao coração, procurei num dicionário online ataque ao coração, como é que se diz em inglês, heart attack, então escrevi heart attack, vinha o Thesaurus, disse, o melhor termo a utilizar não é heart attack. Para pesquisar sobre a heart attack, ataque ao coração, use o termo myocardial infarction. Então, se eu faço clique em myocardial infarction, aqui poderia pesquisar unicamente sobre myocardial infarction e então faço clique aqui. O que é que acontece? Como eu indiquei, myocardial infarction está dentro de myocardial, não sei se vou dizer isto bem, ixemia, talvez. E dentro de myocardial infarction há muitos outros temas. Então, se eu faço clique em explode, o que vou fazer é pesquisar em todos estes também subtemas. Tá? De myocardial infarction. Se faço clique em ambas, conceito principal e explosão, como eu dizia, acho que tem mais graça, não é, dito em português, se eu faço a explosão do termo, vou pesquisar as duas coisas. Vou ter resultados relativos só a myocardial infarction e outros resultados relativos a cada um destes subtemas. Poderia ainda profundizar ou mais que profundizar, concretizar, acho eu. Desculpem se às vezes digo alguma palavra errada, isto é o típico de imigrante que estou há 20 anos já a viver em Espanha. Por favor, desculpem se algum termo não utilizo corretamente. Então, temos ainda outra opção que nos permite dar mais pormenor sobre a nossa pesquisa, que é o que queremos, é ter resultados relevantes e eu associo muito às vezes aqui as pesquisas, deixem-me fazer um parênteses, com quando nos sentamos no sofá a ver a Netflix ou a HBO, não quero fazer publicidade, não é? Qualquer uma destas páginas, e é que estamos meia hora a procurar um filme que vai durar o filme 1 hora, não é? Então, ou seja, a metade do tempo já dediquei a fazer a pesquisa, a fazer a procura. Então, isso é o que nós não queremos que aconteça aqui. Queremos que a pesquisa que vocês façam, que tenha uma resposta imediata, uma resposta que seja relevante, que seja aquilo que estão a pesquisar. Então, por isso é que temos tantas opções e queremos apresentar-vos estas opções também, para não terem que estar a ver, o que é que faz este botão, e o que é que faz este outro, e como é que opções é que tenho se vejo o documento em PDF ou em HTML, porque tudo isto, a plataforma é muito intuitiva, se vocês se põem a mexer e a pesquisar, eu acho que muito facilmente vão vão descobrir e vão utilizar corretamente todas as opções. O objetivo destas sessões é dar-vos já esta parte feita. Então, poderia, desde aqui, escolho as opções que quiser e lanço a minha pesquisa em pesquisar na base de dados. Tá? E tenho, neste caso, só 17.000 resultados. Temos aqui várias palavras sobre o Thesaurus e o MESH. São ambos motores de pesquisa de palavras. O Thesaurus, ok, vamos ver a diferença. O Thesaurus, vamos iniciar por Subject Headings. Subject Headings são os termos de pesquisa. Então, são dicionários. Todas estas bases de dados o que fazem é criar um dicionário de termos. Segundo o quê? De onde é que vêm estas palavras? As palavras vêm dos resultados que já existem, ou seja, não se criam primeiro os termos e depois temos resultados, não é ao contrário, fazemos uma análise de todos os resultados, toda a documentação que temos nas nossas bases de dados e há uma equipa de especialistas, neste caso são especialistas tanto
da área da saúde, junto com uma equipa também de documentalistas de biblioteconomia. Então, esta equipa heterogénea o que faz é revisar toda esta documentação, retirar da documentação os termos. Também se utiliza para isto os termos dados pelo autor ou a leitura dos documentos para ver do que tratam, e a partir daí criam este dicionário. Estes dicionários chamam-se subject headings. Qual é a diferença depois com um tesaurus? O tesaurus está organizado de uma forma diferente, que é em formato árvore. Qual é a diferença agora com a MESH? Porque o MESH também está organizado em formato árvore. O que tem de diferente, o que tem de especial a MESH é que está organizado em formato árvore segundo as revistas de medicina, segundo a estrutura dos termos nas revistas de medicina. Por isso é que foi criado pela Biblioteca Nacional de Medicina, Nacional dos Estados Unidos, e é um exemplo, digamos, de biblioteconomia, um exemplo de tesauros replicado em muitas plataformas. Temos aqui, desculpem que estava a ler, estava a ler em voz baixa para mim, corrijo o português, a pesquisa utilizando o Explode terá mais resultados, ou seja, mais abrangente, maior, pois incluiu mais termos. Exatamente, sim. Não sei se disse o contrário, mas exatamente, vai incluir mais termos porque inclui o termo principal e todos os termos que estão em baixo, não é? Que pertencem ao termo principal. Ok, se há mais alguma dúvida com relação ao MESH, se alguma coisa não fica clara, por favor, podem voltar a perguntar. Sim, podemos escolher o idioma. Temos mais de 20 idiomas. No nosso caso, temos a opção de utilizar português de Portugal e português do Brasil também. Podemos modificar a plataforma em português. Tá? Neste caso, continua MESH, mas se vamos, por exemplo, à Sinal, as traduções mudam bastante. Doutora Johanna, deixe-me só dar aqui um pequeno feedback. E a doutora destacou isso muito bem. Muitas das vezes, uma das primeiras etapas que nós devemos fazer é encontrar o termo certo. Ou seja, tentar encontrar dentro dos descritores das ciências da saúde, ou mesmo dos mesh terms, aquele que melhor significa o que queremos procurar. Exatamente como a doutora Yolanda fez. Queria estudar algo relacionado com o problema cardíaco e descobriu que o conceito, o termo que está standardizado, padronizado, é aquele. Ou seja, é com base naquela pesquisa por aquele termo que vai encontrar o maior número de resultados possíveis para a questão que quer investigar. E às vezes este é o primeiro exercício que temos que fazer. Exatamente. Até porque os tesauros também nos dão esta ajuda com a pesquisa noutro idioma, não é? Como é este caso de Heart Attack, pensamos que pode ser a tradução correta e depois vemos que não. Ok, então vamos agora pesquisar sobre. Vamos agora ver estas opções que eu comentei da EBSCOhost, não é? Que opções é que tem a EBSCOhost? Quero começar pelas publicações. Reparem as publicações, e uma vez mais insisto, não só se estão a fazer investigação científica, mas em qualquer caso de consulta, poderíamos lançar também aqui, se calhar, já outra pergunta, porque falamos muito no Tesaurus. Já houve aqui alguém que comentou que nunca tinha pesquisado no Tesaurus, então eu queria perguntar se já conheciam, se sabiam o que é um Tesaurus ou não. Podemos lançar agora essa pergunta e eu vou avançando à parte das publicações.
Vimos já aqui várias coisas. Ok. Ok, então vamos à parte das publicações enquanto vocês vão respondendo sobre o Tesaurus. Reparem a vantagem que tem, mesmo que não estejam a fazer investigação científica, através da Ordem dos Enfermeiros, têm a possibilidade de ter acesso às melhores revistas do mundo. São revistas da área da saúde, da vossa área, que não encontram em nenhum quiosque nem na sala de espera do dentista. E são revistas normalmente muito caras e têm aqui a possibilidade de ter acesso a elas de forma gratuita. Então, nas publicações que vimos, apresentei também a tabela no PowerPoint, posso voltar a mostrar que fiz este trabalho hoje, não é nada científico nem organizado pela EBSCO, mas achei que poderia ser de utilidade. Vamos aqui voltar atrás. Reparem, há várias bases de dados que têm as suas próprias publicações, então podem pesquisar nas diferentes bases de dados, revistas que vocês conheçam, pesquisam aqui o nome da revista. O que é importante uma vez que encontram a revista do vosso interesse? A data de cobertura. A data de cobertura quer dizer quando é que eu tenho acesso à revista. E tenho duas opções de ter acesso à revista. Não vou falar ao Porto, vou fazer frisar o V. Então, a revista podemos ter acesso a ela, por um lado, através do registro bibliográfico, neste caso temos acesso desde 1995 até ao presente, e a outra opção é ter acesso ao texto completo. Neste caso, por exemplo, é diferente, eu só tenho acesso ao texto completo desde o ano 2001 até ao presente, e neste caso indica-me com 12 meses de atraso. Por que é que há estes 12 meses de atrasos? Como comentei, isto não é uma revista qualquer, não é o jogo, não é? Ou a bola, desculpa, já não me lembro como é que se chama o jornal do desporto, sem querer desprezar de forma nenhuma. Então, por que é que tem 12 meses de atraso? Primeiro, faz-se a edição em papel e só 12 meses depois está disponível o formato digital. Por isso é que são estes 12 meses de atrasos que nem sempre acontece. Por exemplo, neste caso, não acontece. Então, vamos ver Critical Care. Vamos ver esta revista. Eu até tinha uma revista para vos mostrar porque achei muito interessante. Vou ver as minhas notas. Achei muito interessante porque precisamente era uma revista muito atual, que é uma das coisas interessantes que podemos ver também nestas bases de dados. Como vimos anteriormente, temos o Tesaurus, por exemplo, é atualizado todos os anos. Diariamente são acrescentados novos resultados e com as publicações também acontece. É precisamente American Journal of Critical Care, até nem sei se era o mesmo que estava a ver. Ok. Então, neste caso, reparem, ao fazer clique vi a data de cobertura, se me interessa ou não, e vejo, ao fazer clique no título, tenho acesso ao registro bibliográfico completo e reparem, posso ter acesso aos volumes de todos os anos, neste caso desde 1992. E em 2024, reparem, hoje é dia 7 de maio e já temos o volume de maio disponível. Este volume de maio tem 14 artigos. Se eu faço clique em HTML, posso ver o artigo completo em HTML. Poderia ter também o acesso em PDF, isto depende das revistas. Vou voltar aqui atrás no browser. Ok. Antes de mostrar-vos a próxima opção das publicações, podemos ver os resultados. A maior parte das pessoas não conhecia, ótimo. Fico contente então de poder mostrar-vos esta opção dos tesauros e para mim, acho que o Pedro também coincidia, é a primeira pesquisa sempre que devemos fazer para saber se estamos a pesquisar o termo correto. Podemos então fechar
este questionário. E o que vos quero mostrar aqui, estávamos a falar das revistas, eu insisti na importância das revistas, claro que estas da EBSCO são as melhores que vocês vão encontrar nas nossas bases de dados, e temos uma opção, que esta sim, duvido que outros fornecedores tenham, que é a opção de criar uma alerta. Então, a mim interessa-me muitíssimo a American Journal of Critical Care. O que é que eu faço? Em vez de estar sempre a entrar aqui, porque já sabemos que a nossa vida não é assim, crio uma alerta e vou receber um e-mail cada vez que for publicado um volume novo. Neste e-mail não vou receber o HTML, não vou receber a revista já, o volume para ler. O que vou receber é um link a esta página e aqui sim vou poder ter acesso ao texto completo da revista. Tenho também outra opção, porque também estou farta de receber e-mails. Então, o que é que eu posso fazer? Tenho o link permanente. Faço com as teclas do teclado Ctrl+C, copio sim, com Ctrl+C, copio este link permanente, crio no navegador, numa pasta do navegador, uma opção de preferidos e guardo este link como preferido. Então, quando eu quiser, em vez de me estar a chatear com tantos e-mails, quando eu quiser, tenho sempre aqui a revista disponível nos favoritos do meu browser, e vou ter com esse link diretamente a esta página. Não preciso de estar a pensar, onde é que estava aquela revista, era na Sinal ou era na Medline? Não. Faço clique no link e vou diretamente à revista. Então, duas opções, como dizia, de otimização do tempo que nos dá a EBSCOhost. Ok, quero pesquisar mais sobre Pain Management. Ok, estava a ler o chat tínhamos aí várias coisas sobre o Tesauros. Sobre Pain Management tenho 36 mil resultados. Como é que se apresentam estes resultados? Apresentam-se por ordem de relevância. O que é que inclui a ordem de relevância? Quer dizer que os primeiros resultados que vão aparecer, os meus termos de pesquisa estão dentro dos assuntos destes resultados. Depois, os próximos, estes primeiros, reparem, vão estar sempre, o meu termo de pesquisa vai estar sempre nos assuntos. Se calhar na terceira página já não aparece como assunto, mas aparece no título. Os seguintes não aparecem no título, mas aparecem no resumo. E os últimos, que já têm menos importância, é porque estes termos, ou pelo menos um deles, porque reparem, não fizemos a pesquisa com as aspas, pelo menos um deles aparece no texto completo. Então, isso é a ordem de relevância. Mas eu poderia alterar para qualquer uma destas opções. Dentro da página de resultados, temos aqui umas opções de página que permitem modificar o layout e então posso ver a página de uma maneira mais confortável. E tenho o botão de partilha. Lembram-se que é o mesmo nome, é o mesmo botão que nas publicações, quando vimos que tinha a possibilidade de criar o link permanente e uma alerta. Então aqui tenho a mesma opção. Tenho a opção de criar uma alerta sobre Pain Management, sim. Então, este é um termo que me interessa ou porque estou a fazer uma investigação ou porque trabalho em concreto com estes termos. Então, eu posso criar uma alerta e vou receber no meu e-mail, com a periodicidade que eu decidir. Vamos ver desculpem, vou antes de criar para ver as opções da alerta, vou iniciar sessão. Aqui a criação de sessão pode ser diferente, podem ter a opção do Google ou com uma conta institucional. Ok, então agora sim, alerta, e reparem, tenho o assunto do e-mail que me vai chegar, o e-mail de onde vai ser enviado, o e-mail aonde quero que se faça o envio e com que frequência. Se puserem uma vez ao dia, vão mesmo receber resultados uma vez ao dia. Alerto porque realmente há muita informação nova diariamente. Ou posso escolher uma vez por semana, quinzenal, por mês, como decidir aqui, não é?
E bem, temos aqui outras opções, guardo a alerta e já vou ter acesso a um e-mail que me vai dar a indicação de que há um resultado novo relacionado com os meus termos de pesquisa. Que outras opções é que tenho no botão de partilhar da página de pesquisas? Posso guardar até 20 resultados, porque são os resultados que se mostram numa página. Então, posso guardar os primeiros 20 resultados na minha pasta. Posso também adicionar à pesquisa, desculpem, adicionar à pasta os meus termos de pesquisa. Neste caso, se calhar não tem sentido porque são termos bastante simples, não é? Eu vou-me lembrar deste termo. Mas imaginem que estamos a utilizar as pesquisas avançadas e utilizamos vários operadores booleanos, fazemos aqui vários testes, então aí sim talvez tenha sentido guardar os termos de pesquisa. Vamos voltar à lista de pesquisas. Ok. Estávamos no botão partilhar. Posso também criar o link permanente, então faço a mesma coisa, Ctrl+C com as teclas do teclado, guardo este link nos favoritos do meu browser e vou ter acesso a estes 36.000 resultados. Estas opções, tanto guardar os resultados como o link permanente e a próxima também, têm sentido quando eu já tenho um conjunto de resultados que são realmente pertinentes para mim, porque não me interessa para nada guardar 36.000 resultados, não é? Que nunca vou ler 36.000 resultados. A seguinte opção é o envio por e-mail de um link, também a mesma coisa, enviar um link e esse link vai me levar sempre a estes 36.000 resultados. Que opções é que temos para cada um dos resultados? Temos um resumo bibliográfico, ao fazer clique tenho o acesso completo a todo o resumo bibliográfico. Reparem que posso fazer também a pesquisa por autores. Se este documento é do meu interesse, eu posso ver aqui a Philomene Wivimana, todos os documentos que esta pessoa escreveu e ter acesso a eles. Muitas vezes até temos também o e-mail dos autores, poderia pôr-me em contacto com eles. Tudo o que é linkável quer dizer que ao fazer clique eu vou ter acesso a todos os resultados que têm como assuntos principais, neste caso Nurse Educators, por exemplo. Temos os assuntos menores e temos o resumo. Vou voltar à minha lista de resultados. Tenho também para cada uma das opções um botão rápido que me permite ter acesso ao registro bibliográfico, principalmente aqui ao resumo, para ver se é um documento que me interessa ou não. Posso ver o texto completo em HTML ou em PDF, adicionar à minha pasta, que está aqui a minha pastinha, e ter acesso ao registro detalhado, não é? Fazer a mesma coisa que fazendo clique no título. Posso também, desde aqui, guardar a minha pasta, e reparem, eu tenho várias pastas aqui guardadas, neste caso tenho várias pastas com diferentes níveis, o blood pressure, que eu gosto muito. Ok, isto com relação à página de resultados. Se eu faço scroll e vou até ao final, vejo que tenho 20 resultados por página e várias páginas, mas nas primeiras páginas é onde vou ter as opções os resultados mais relevantes. Quero mostrar-vos agora os filtros. Se há alguma dúvida ao longo da explicação, podem em qualquer momento perguntar no chat, como por exemplo agora uma excelente pergunta. Existe alguma opção de traduzir os artigos a português? Sim, existe. Todos os artigos que estejam em HTML, temos uma opção na EBSCOhost, na plataforma, ou seja, isto quer dizer, quando eu falo na EBSCOhost é importante porque quer dizer que está disponível em todas as bases de dados. Não é uma questão de base de dados, como é, por exemplo, o que vimos dos títulos de tema do Tesauros da Sinal que utiliza o Mesh ou da Medline. Isso é de base de dados. Aqui esta opção de tradução é de toda a plataforma. Então, todas as opções, todos os resultados que têm disponível o formato de vista de texto completo em HTML, tenho aqui esta opção. Escolha o idioma, temos português do Brasil, mas também temos português de Portugal. Então, se eu faço clique, tenham em conta que é uma tradução automática e não poderá ser utilizado. Fiz clique? Desculpem, não tinha feito clique. Então faço clique em traduzir
É uma tradução automática que não poderá ser utilizada como referência bibliográfica, mas é muito útil poder ler o texto em português. E, voilà, já temos aqui o texto em português para ser lido. Temos também outra opção, já que estou aqui no HTML, muito interessante. Se eu volto ao idioma original, tenho nesta opção a opção de poder ler Reading Voice. Posso ler o documento, mas só está disponível na versão do texto em versão original, ou seja, no seu idioma original e quando é em inglês. Se fosse em francês, por exemplo, não poderia ler o texto. O que é que eu acho muito útil? Temos uma app, vou pôr aqui no chat, EBSCO Mobile App. Podem fazer o download. É a mesma app para todas as instituições. Depois de fazer o download, pesquisam Ordem dos Enfermeiros e vão encontrar, entram com o vosso e-mail. É preciso primeiro, para ter acesso à app, preciso primeiro ter tido acesso à versão web para criar o utilizador, à versão web e ter iniciado sessão. Depois sim, podem fazer o download da app. Então eu vou guardando na minha pastinha todos os documentos que são do meu interesse. Por exemplo, eu tenho aqui o capítulo 1 da minha tese, tenho 2 artigos. Isto é sincronizado com a app através do vosso perfil e depois vou no carro, como falávamos antes com o trânsito, não é? Vou no carro, enquanto estou no trânsito posso ouvir os documentos, principalmente quando são assim de pouquinhas páginas, tenho essa possibilidade. Ok, tínhamos outras opções ainda relacionadas com o EBSCO Host que vos quero mostrar. Vimos já aqui várias opções da página de resultados e íamos nos filtros. Surgiu aqui a pergunta sobre a questão da tradução, mas quero mostrar-vos os filtros. Posso selecionar só resultados que tenham texto integral. Reparem como de 30 e pico mil desceu para 10 mil resultados, que tenham referências disponíveis e reparem como posso ver o número de referências que tem cada um dos resultados. Se eu faço clique, tenho acesso às referências e até, reparem, neste caso, nem sempre isto acontece, mas neste caso até estas mesmas referências, estes mesmos documentos também estão disponíveis na nossa base de dados, o que é excelente. Volto atrás. Posso fazer um filtro por data, por exemplo, eu que quero pesquisar é dos últimos 10 anos, então faço desde 2014 até 2024, já só tenho 999 resultados, afinal não me interessam as referências, vou guardando aqui todos os filtros nesta primeira caixinha e posso eliminá-los facilmente. Posso fazer um filtro por tipo de fonte, revistas académicas, revistas, cursos de educação contínua, isto é uma opção específica da Sinal. Não fiz a pesquisa pelo títulos de tema de Sinal, porque sou assim de insistente e digo, não, eu vou fazer da maneira que eu quero. Mas posso depois corrigir a minha opção e o meu comportamento e vir aqui e tenho acesso a todos os títulos também do Tesauros. Todas as opções, isto é válido para todas as opções dos filtros, estão organizadas por ordem decrescente, ou seja, vai aparecer primeiro a opção que tem mais. Reparem, o meu termo de pesquisa é um termo dentro do Tesauros e eu tinha 30 mil resultados e se fizesse clique aqui já só tinha 2.500. Reparem como é importante utilizar o Tesauros. Mas eu poderia também organizar por ordem alfabética e então agora está organizado do A ao Z e posso pesquisar por algum tema, por exemplo, Mental Disorders, que era precisamente o que eu queria e está aqui. Então facilita a pesquisa quando há muitas opções nos filtros. Se eu já conheço uma publicação, por exemplo, eu conhecia a American Journal of Care,
Então, poderia pesquisar aqui a publicação que eu quero ou o editor, a editora, no nosso caso, desta publicação. Posso pesquisar por idioma e por geografia, qual é a diferença? Eu estou em Portugal, escrevo o meu documento em inglês, mas o documento faz referência, por exemplo, às competências dos enfermeiros nos últimos 10 anos na Península Ibérica ou em Portugal até. Então, eu iria a geografia pesquisar por Portugal. E em todas as bases de dados relacionadas com a saúde, que é o que vos interessa, temos sempre o filtro de idade e de género, apesar disto já quase estar a ter também transformações, não é? Ok, quero mostrar-vos para finalizar. Vamos ver, por exemplo, este outro termo. Quero mostrar-vos as opções que temos disponíveis no texto em HTML e em PDF, porque isto pode estar disponível tanto nas publicações como aqui nas bases de dados. Vamos ver o bate-papo. Para fazer uma pesquisa, uma scoping review, posso fazer a pesquisa através da seleção de base de dados na EBSCO ou tenho de ir a cada uma das bases de dados individuais? Não, para isto o que recomendo seria fazer a pesquisa avançada e pesquisar pelo nome da revista ou ou pelas publicações. Poderei tirar dúvidas quando aceder sozinha após a sessão de apresentação? Não. O que pode fazer, temos vários sites de ajuda na EBSCO que eu posso mostrar. Vou com tempo, vou mostrar no final os sites de ajuda que temos disponíveis, onde podem consultar várias dúvidas e poderão ter acesso também à gravação desta sessão, tá bom? Bem, aqui respondi muito retoricamente que não. O que queria dizer é que não diretamente comigo, mas há muitas opções para para solucionar as dúvidas. Então, vamos mostrar as opções que temos em PDF e em HTML. Já vimos algumas na opção em HTML. Abro o PDF em texto completo, posso fazer o download do PDF e guardá-lo no meu computador. Na opção de PDF, isto não está disponível no HTML, posso ver outros volumes da mesma publicação e desde aqui ter acesso a eles. Tá bom? Poderia desde aqui abrir. E depois tenho estas ferramentas que estão disponíveis tanto na versão em PDF como em HTML. Eu vou mostrá-las no formato HTML porque tem mais, pelo menos tem mais algumas opções. As duas primeiras é que eu posso guardar o documento na nuvem, tanto utilizando a ferramenta da Google como a da Microsoft. Isto está disponível tanto em HTML como em PDF. Posso adicionar à minha pasta, posso imprimir o documento, posso enviá-lo por e-mail e posso enviar por e-mail até a 20 pessoas. Posso guardar, e aqui reparem, eu recomendo guardar o PDF, que é um documento de tipo texto. Aqui, se guardamos o HTML, o que vou guardar é uma página HTML. E depois tenho opções que são úteis para fazer investigação, não é? Se estamos a fazer um doutoramento. A primeira é de citar a referência bibliográfica. No nosso caso, em Portugal, utilizamos a APA 7ª edição, então reparem, não sei que idade é que vocês têm, mas bem, há muitos anos, há mais de 20 anos, quando acabei a licenciatura, muitos mais de 20, tinha que fazer a referência bibliográfica na tese da licenciatura e pensar como é que separava os nomes por vírgula, que é que vai primeiro o apelido, o nome e depois o ano, e se estou a referenciar um capítulo, como é que faço? E agora vem aqui tudo feitinho. E também podemos exportar aos gestores bibliográficos mais utilizados atualmente. Estas opções também estão disponíveis tanto em PDF como em HTML. A próxima opção, que eu acho muito útil, é fazer uma nota. Isto é interessante para X. E guardo a nota.
Posso até criar várias notas no documento e todas ficam guardadas na minha pasta. Esta opção de criar nota só está disponível no formato em HTML, não está disponível em PDF. E o último é o link permanente. Então, acho que tenho uma pergunta sobre o link permanente. Exatamente. Vimos que podemos encontrar o link permanente em 3 ocasiões. Vamos lançar esta pergunta. Desculpa, Tânia, que estou a mudar a ordem. Não estou a facilitar nada o trabalho. Peço desculpa. Espero que possamos lançar a pergunta. Qual, por favor? Vimos que podemos encontrar o link permanente em 3 ocasiões. Onde é que podemos encontrar? Já está. Ok, obrigadíssima, Tânia. Então, uma vez mais, encontramos o link permanente e já dei uma ajuda, já o vimos em 3 ocasiões. Neste caso, o que é que eu vou guardar? Mais uma vez, Ctrl+C, favoritos do meu browser, e tenho acesso diretamente a este documento sem precisar de fazer a pesquisa do mesmo. Ok, já vimos então todas as opções dos documentos dos diferentes formatos que encontramos, volto à lista de resultados, e os diferentes formatos que temos no EBSCOhost é ter o texto completo em HTML e em PDF. Já temos aqui várias respostas. Exatamente, 80% das pessoas responderam corretamente. Podemos encontrar o link permanente nas publicações, tá? No botão, quando eu encontro uma publicação, botão partilhar, e então posso guardar esta publicação e ter acesso aqui. Quando faço uma pesquisa, posso guardar todos os resultados, neste caso 99.000 resultados, posso guardar todos os resultados também no botão de partilhar, através de um link permanente, e quando estou dentro de um documento também tenho presente o link permanente. Ok, podemos fechar o questionário, apesar de que ainda há pessoas a responder, mas como já vimos, a resposta mais votada é realmente a correta. E agora, uma vez que vimos os 2 formatos, então agora sim, Tânia, podíamos lançar a pergunta: qual é o formato que vocês preferem? Que por acaso, estas perguntas normalmente faço várias delas nas minhas formações, mas esta do formato preferido nunca tinha feito. Então vamos lá ver o que é que respondem. O que é que preferem? Ver o documento em PDF ou em HTML? Eu sempre, se quero fazer o download, pelo menos eu escolheria a opção em PDF, mas é verdade que o HTML tem a opção da tradução, tem a opção das notas, que eu disse que também gostava muito. Mas o que é que realmente vocês acham mais úteis? Qual destas 2 opções? Ok, já falta pouco para acabar a minha apresentação. Quero mostrar-vos então, que foi uma muito boa pergunta, o que é que acontece quando vocês estão a fazer a investigação, quando estão a utilizar as bases de dados e têm dúvidas? Temos esta página, o EBSCO Connect. Aqui é a página que nós, a equipa de formação, utilizamos também para solucionar todas as nossas dúvidas. Vou colocar no chat. Ok. Por exemplo, sobre a Sinal. Faço clique e reparem todas as opções que temos sobre a Sinal. Sinal, Mesh, Subject Headings. Tenho aqui várias informação. Tenho em formato vídeo, 5 vídeos sobre a Sinal. Tenho em formato artigo. Tenho sobre recursos médicos, Sinal, Discovery and Search, ou seja, sobre as pesquisas em si mesmos. Mas eu também tenho dúvida, estou aqui nesta sessão, ouvi falar sobre operadores booleanos e não tenho a mínima ideia o que é isso, pesquiso em inglês.
e venho aqui e tenho como fazer a pesquisa com operadores booleanos. E eu vi várias bases de dados também nesta sessão, mas exatamente quais são as bases de dados, qual é a diferença entre uma base de dados e uma plataforma. Temos esta página, Recursos em Português, onde temos muita informação. Vou abrir um bocadinho a persiana que já está a ficar escuro. Ok, vou passar-vos também este link, espero que seja útil, obrigada. Madalena, que achou útil a página do WebSco Connect. Então, aqui também tem muita opção, reparem, sobre o WebSco Host. Lembrem-se, o WebSco Host é a plataforma da qual estamos a falar. Sobre a app também, então conheça a app, guia prático completo, temos várias coisas, algumas estão escritas em português do Brasil, outras em português de Portugal. WebSco Health, todas as coisas relacionadas com saúde. E quero mostrar-vos também outra informação que pode ser da vossa utilidade. Tenham em conta nesta página estar com o fuso horário de Lisboa. Ai. Não sei se fiz bem. Ok. Então, estas são formações públicas, assim como hoje fizemos, bem, assim não, este webinar foi muito detalhado, muito específico também com as bases de dados da Ordem dos Enfermeiros, que agradecemos muito dar-nos esta oportunidade. E temos formações que fazemos públicas, são formações abertas, todas as pessoas se podem inscrever, não é preciso nada, só ter interesse. Temos algumas coisas relacionadas com a administração, neste caso não vos interessa, mas para utilizadores finais, reparem, temos sinal, enfermagem e disciplinas relacionadas. Tivemos esta ontem que eu achei que foi muito interessante e tive também teve muita participação, que foi sobre a celebração do 12 de maio, o Dia Internacional da Enfermagem. Então, acho que aqui podem encontrar também Dynamed, por exemplo, outra ferramenta relacionada com a saúde, pesquisas avançadas na Sinal, que nós vamos ver com todo o pormenor no dia 14, mas pode ser interessante se daqui a uns meses quiserem voltar a ver, voltar a ter uma sessão, ou se tiverem dúvidas, porque as sessões públicas, nós gostamos que nas sessões públicas haja muitas dúvidas. E aqui temos um canal do YouTube, sessões gravadas, não temos tanto êxito como muitos dos youtubers, mas se calhar é também pela nossa idade. E aqui tem também muitas formações que podem ser de vosso interesse, muitas delas, copio o link, muitas delas também relacionadas com bases de dados que vimos hoje ou sobre o WebSco Host em geral. Ok, temos aqui também o apoio técnico que diz qualquer questão relacionada com as bases de dados, tem aqui um e-mail a quem se dirigir. Ok, por último, vamos terminar esta sessão com a indicação de onde é que podem encontrar estas bases de dados. Então, vou pegar, eu até nem preciso, se eu escrevo aqui Ordem dos Enfermeiros, sai logo a página. Certamente esta página todos têm, não é? Mas eu vou colocar também no chat por uma questão de coerência. Então, uma vez na página da Ordem dos Enfermeiros, fazem clique em área reservada. Aqui colocam os vossos dados, eu agora vou passar à apresentação. Colocam os vossos dados. Há uma parte aqui no menu que se chama Investigação. Desculpem que se vê assim um bocadinho desfocado, não tinha reparado. Dentro da investigação, bases de dados científicos, acesso reservado. E agora aqui EBSCO Host. Aqui aparece já o nosso logotipo, que sai aqui na imagem um bocadinho cortado, mas EBSCO Host. Lembrem-se, EBSCO Host é a plataforma através da qual podem ter acesso a todas as bases de dados. E agora sim termino a minha sessão. Temos algum tempo para dúvidas, 10 minutos. A maioria das pessoas preferem o PDF. Olhem, eu pensava que ia ganhar o HTML. Eu votei no HTML. Mas o PDF realmente como material de leitura
É verdade que é muito mais fácil, não é? Muito mais fácil de ler. Queria lançar uma única pergunta antes de terminar e irem embora, que é qual foi a funcionalidade que vos pareceu mais útil dentro destas funcionalidades que vimos do EBSCO Host. Muitas, bem, algumas delas já falámos, que foi esta opção entre ter um documento em PDF ou em HTML, o link permanente, as alertas das publicações, a tradução, eu acho que vimos todas elas. Ah, não, vimos a minha pasta. Vamos ver a minha pasta porque temos uns minutinhos. Eu vou primeiro votar na pergunta. Vou selecionar, por exemplo, o link. Desculpem, vou selecionar, por exemplo, a sinal. Oi, porque é que não estou a conseguir entrar? Vou fechar toda a página. Ok, acho que agora sim. Ok, por fim. Então, enquanto votam nessa última pergunta, acho que este termo ainda não tinha utilizado. Temos também algumas respostas aqui pelo chat, sem dúvida, o link permanente e a tradução, exatamente. A tradução para mim também acho que é a mais útil. Então, reparem, eu aqui fiz sign-in, fiz o início da sessão rapidamente. Como comentei, o ideal é entrar com o vosso e-mail institucional. Se não conseguirem entrar, têm esta opção, Sign Up, e então aqui podem utilizar qualquer e-mail. Ao preencher este formulário, envia-se um e-mail com um link de autentificação e através desse link já podem ter acesso. Eu vou entrar com a minha conta do Google. Ok. E temos em português, mas vimos que também podemos pôr a plataforma em inglês ou até em qualquer outro idioma. E o que é que temos na minha pasta? Por defeito, o que vão encontrar é esta opção, a minha pasta, o meu EBSCO, e então tem todas estas opções, mas depois aqui em novo podem ir criando as vossas próprias pastas. Então, se eu faço clique em novo, ponho o nome da minha pasta, se eu quiser posso guardar a minha pasta dentro de outra e posso também, é opcional, ui, não sei o que é que fiz, é opcional, posso introduzir uma descrição. Vou fazer clique em cancelar. O que é que fica guardado na pasta? Não me deixa cancelar, pronto, vou deixar aí essa opção aberta. Artigos que eu não guardo numa pasta específica, guardo na pasta em geral ou porque se calhar não estava logada. As notas, reparem as notas. Ai, vamos lá ver o que vai acontecer. Ok, agora sim. As notas que eu vou criando nos documentos em HTML, então a minha nota, por exemplo, aqui, este documento é interessante. Se eu faço clique, vejo a nota completa e se faço ver contexto, se faço clique em ver contexto, vou ao documento onde eu criei a nota. Se volto à minha pasta, que mais opções tenho? Os hiperlinks que eu vou guardando, tenho as alertas de pesquisas guardadas. Vimos que tínhamos dois tipos de alertas para as pesquisas, que são as alertas dos termos. E reparem aqui, a data está com o formato de data americana, então isto é tudo outubro. 9 de outubro, 10 de outubro, 11 de outubro, 12, 13, até que eu já disse, vou cancelar a alerta. E o que quero dizer com isto é que diariamente recebemos as alertas. Diariamente as bases de dados são atualizadas com nova informação.
E depois também as alertas de revistas. Aqui, claro que as alertas já não são diárias, porque vai depender da periodicidade do volume. Ok, então isto é o que vos queria mostrar sobre a pasta. Então, agora sim, dou a sessão por finalizada. Obrigada, Berta. Eu também sou Berta, o meu segundo nome é Berta, Johanna Berta. Obrigada, Berta. Obrigada a todos pela vossa participação. É realmente excelente, um prazer ver que temos tanto interesse pelas bases de dados e espero que possam desfrutar desta oportunidade que a Ordem dos Enfermeiros vos dá. Passo a palavra ao Pedro, ou ao enfermeiro Pedro ou ao enfermeiro Sérgio Branco, se quiserem finalizar a sessão, por favor, façam-na, que certamente têm alguma palavra muito mais agradável e dirigida aos vossos pares. Pedro, a honra é tua. Boa tarde, obrigado, doutora Iorana, pela sua apresentação e pela forma interativa que foi respondendo aos nossos colegas. Confesso-me que fez parte do meu trabalho também e foi atentíssima aqui às questões que estavam no bate-papo. Em nome do Conselho de Enfermagem, só me resta agradecer esta oportunidade de aprendizagem e congratular quer a Ordem dos Enfermeiros, quer todos os enfermeiros, ao fim e ao cabo, porque chegámos a ter em simultâneo 925 colegas a assistir a esta formação, o que efetivamente nos diz que estamos a trabalhar no bom sentido e a valorizar a nossa profissão. Estamos mesmo a chegar às 18 horas. Passo a palavra ao enfermeiro Sérgio para, de uma forma brilhante, finalizar então esta sessão de formação. E muito obrigado a todos que contribuíram para que isto pudesse ser um sucesso. Eu não diria brilhante, Pedro, mas resta-me agradecer exatamente aquilo que foi o excelente trabalho, quer na moderação pelo enfermeiro Pedro Sardo, quer depois naquilo que foi uma palestra que nos enriqueceu tanto pela doutora Johanna, e muito agradeço. Agradeço também a todos os colegas que estiveram aqui connosco, porque não é fácil, não é nada fácil. Os enfermeiros em Portugal são de facto de um espírito de missão que todos reconhecem e que de facto ainda falta ser reconhecido por um país a quem tanto dão e por quem tanto são. Mas agradecer-lhes isso e dizer-lhes que de facto o Conselho de Enfermagem organizou este ciclo de webinars e deseja que os que estiveram continuem connosco e se conseguirem infectar no bom sentido outros colegas para aquilo que é a aproximação ou as próximas sessões também deste ciclo, serão todos muito bem-vindos e aliás, tanto eu como o enfermeiro Pedro Sardo estamos aqui a desenvolver também competências naquilo que é como é que é de dizer, o Pedro fazia alusão ao futebol, quando dizia que estávamos aqui a fazer um comentário exímio e, de facto, é essa competência também que estamos a desenvolver também como comentadores e como vossos anfitriões. Por isso, olha, meus queridos colegas, meus queridos amigos, muito obrigado. Doutora Johanna, aprendi muito consigo. Pedro, contigo também, amigo, e por isso na próxima vez serão sempre bem-vindos. Muito obrigado a todos. Obrigada eu pelas vossas palavras e quero também novamente agradecer à Ordem dos Enfermeiros e também especialmente e com muito carinho a todas estas pessoas, mais de 900 pessoas, como comentava o enfermeiro Pedro. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigado. Até à próxima.